A casa em Amityville, uma casa suburbana aparentemente comum em Long Island, Nova York. Mas sua aparência comum esconde um passado sombrio e perturbador. Seu nome é sinônimo de horror, um farol para pesquisadores paranormais e uma fonte de ceticismo para outros. Muitos vieram tentando desvendar seus mistérios, mas poucos saíram com respostas claras. Mas uma coisa é certa: as histórias que surgiram do número 112 da Ocean Avenue continuam a arrepiar e cativar, confundindo a linha entre realidade e ficção. Cada relato, cada testemunho, adiciona uma camada ao mistério. A própria casa, com sua arquitetura colonial holandesa característica e janelas em forma de quarto de lua, tornou-se um emblema do mal. Sua silhueta é inconfundível, um símbolo de terror. Mas esta casa era realmente assombrada? Um canal para atividades sobrenaturais? Ou era apenas uma vítima de sua própria fama, alimentada por histórias e lendas? Ou os eventos terríveis que se desenrolaram dentro de suas paredes foram o resultado de algo mais sinistro, a manipulação do medo humano e o poder da sugestão? A verdade pode nunca ser conhecida, mas o fascínio permanece. Antes da família Lutz se mudar e vivenciar os horrores que tornariam Amityville infame, havia outra família que chamava o número 112 da Ocean Avenue de lar, os DeFeo. A história deles é tão trágica quanto perturbadora e lançou as bases para a infâmia que a casa ganharia mais tarde. Nas primeiras horas da manhã de 13 de novembro de 1974, a vizinhança tranquila foi abalada por uma descoberta horrível. O que parecia ser uma noite comum se transformou em um pesadelo inimaginável. 6 membros da família DeFeo, os pais, Ronald e Louise, e seus 4 filhos, Don, Allison, Mark e John Matthew, foram encontrados mortos a tiros em suas camas. A brutalidade do crime chocou a comunidade e deixou todos em estado de choque. O filho mais velho, Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, foi rapidamente identificado como o principal suspeito. Ele foi preso e levado para interrogatório, onde a verdade sombria começou a emergir. O julgamento de Ronald se tornou uma sensação na mídia. As câmeras e os repórteres estavam por toda parte, capturando cada momento do processo judicial que parecia mais um espetáculo do que um julgamento. Sua alegação de ser possuído por forças demoníacas e ouvir vozes que o compeliam a matar sua família causou arrepios na espinha de quem acompanhava o caso. A ideia de que algo sobrenatural poderia estar em jogo adicionou uma camada extra de terror à já horrível tragédia. Apesar de suas tentativas de alegar insanidade, Ronald foi considerado culpado de 6 acusações de assassinato em 2º grau. O veredito foi recebido com um misto de alívio e tristeza pela comunidade. Ele foi condenado a 6 penas de prisão perpétua consecutivas, seus crimes horríveis gravados para sempre na história da casa. A casa na Ocean Avenue nunca mais seria vista da mesma forma, carregando para sempre o peso dos eventos trágicos que ocorreram dentro de suas paredes. Pouco mais de um ano após os assassinatos em DeFeo, em dezembro de 1975, George e Kathy Lutz, junto com seus 3 filhos, mudaram-se para a casa no número 112 da Ocean Avenue. Eles estavam cientes da história da casa, mas acreditavam que poderiam ter um novo começo. Mal sabiam eles que estavam entrando em um pesadelo. Quase imediatamente, a família Lutz relatou uma série de fenômenos cada vez mais perturbadores. Havia odores estranhos, ruídos inexplicáveis e pontos frios que se moviam pela casa. Kathy Lutz afirmou ter pesadelos vívidos e sentiu uma presença opressora e invisível. George tornou-se retraído, irritadiço e obcecado pela história da casa. As crianças também não estavam imunes ao terror,
com a filha mais nova, Missy, alegando ter feito amizade com um amigo imaginário, uma entidade demoníaca que só ela podia ver. Após apenas 28 dias, a família Lutz fugiu de sua casa, deixando para trás seus pertences e uma história arrepiante que tomaria conta do mundo. Sussurros fantasmagóricos e pontos frios. A investigação paranormal. Os investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, estavam entre aqueles que entraram na casa de Amityville depois que a família Lutz fugiu. Os Warrens, renomados por suas investigações sobre assombrações e atividades demoníacas, estavam convencidos de que o número 112 da Ocean Avenue era um portal para o demoníaco. Eles alegaram ter experimentado flutuações extremas de temperatura, ouvido vozes desencarnadas e testemunhado objetos se movendo sozinhos. Uma das provas mais convincentes a surgir de sua investigação foi uma fotografia tirada pelo fotógrafo paranormal Gene Campbell. Usando filme infravermelho durante uma sessão noturna, Campbell capturou a imagem agora icônica do que parece ser um menino olhando de uma porta. A fotografia do menino fantasma, como ficou conhecida, colocou lenha na fogueira da assombração de Amityville, convencendo muitos de que a casa era realmente um refúgio para almas perdidas e entidades malévolas. Verdade ou ficção? Desmascarando o horror de Amityville. Embora as histórias da assombração de Amityville sejam inegavelmente assustadoras, elas também foram recebidas com muito ceticismo. Os críticos apontam para inconsistências nos relatos da família Lutz, sugerindo que suas alegações foram exageradas ou até mesmo totalmente fabricadas para ganho financeiro. Alguns céticos sugerem que os Lutzes foram influenciados pela história horrível da casa, suas imaginações correndo soltas após os assassinatos em Defeu. Outros propuseram explicações mais mundanas para os fenômenos que relataram. Os pontos frios, por exemplo, podem ser atribuídos a correntes de ar ou variações nos materiais de construção. Odores estranhos podem ser causados por mofo ou vazamentos de gás. E a icônica fotografia do menino fantasma? Alguns acreditam que seja uma farsa, a imagem de uma pessoa viva habilmente sobreposta ao filme ou um truque de luz e sombra. Legado de uma casa mal assombrada. O mistério duradouro de Amityville. A casa de Amityville ainda está de pé, um lembrete gritante dos horrores que se desenrolaram dentro de suas paredes. Desde os trágicos eventos de 1974, quando a família DeFeo foi brutalmente assassinada, a casa tem sido um imã para aqueles fascinados pelo macabro e pelo inexplicável. Ao longo dos anos, o endereço da casa foi alterado e as janelas, distintas em forma de quarto de lua, foram modificadas em uma tentativa de deter os curiosos e distanciar a propriedade de seu passado horrível. No entanto, essas mudanças físicas não conseguiram apagar a memória coletiva dos eventos que ocorreram ali. Apesar da controvérsia e do ceticismo, a lenda da assombração de Amityville continua a capturar imaginações ao redor do mundo. Histórias de vozes inexplicáveis, objetos que se movem sozinhos e aparições fantasmagóricas mantêm viva a chama do mistério. Livros, filmes e documentários exploraram e exploraram a história, cada um adicionando suas próprias interpretações aos eventos. Desde o famoso livro de Jay Anson até as inúmeras adaptações cinematográficas, a história de Amityville se tornou um fenômeno cultural. A casa de Amityville era realmente um portal para o inferno, um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos era levantado? Ou talvez fosse apenas um reflexo dos medos e ansiedades humanas, projetados em um local já marcado pela tragédia?
Ou foi tudo uma farsa elaborada, uma história criada a partir da escuridão e do desespero? A família Lutz, que se mudou para a casa após os assassinatos, alegou ter vivido experiências aterrorizantes, mas muitos questionam a veracidade de suas alegações. A resposta, assim como os espíritos que se diziam residir dentro das paredes da casa, permanece indefinida. A verdade pode nunca ser completamente conhecida, deixando espaço para especulação e debate interminável. E assim, a lenda do número 112 da Ocean Avenue persiste. Um lembrete arrepiante de que, às vezes, os monstros mais assustadores não são aqueles que imaginamos, mas aqueles que residem dentro de nós mesmos. A casa de Amityville continua a ser um símbolo do desconhecido, um enigma que desafia explicações fáceis e que, talvez, nunca será completamente resolvido.